O Sr. Presidente da Câmara, que por motivos pessoais não pode estar presente na reunião aqui hoje connosco. Muito boa noite às senhoras e aos senhores vereadores. Permitam-me só um cumprimento especial ao Sr. Vereador Frederico Nunes, que assumiu funções muito recentemente. Seja muito bem-vindo. Boa noite também a todas as senhoras e os senhores deputados e boa noite também ao público presente. Nós temos uma questão do público e vamos começar exatamente por aí. Estamos a tentar ligar aqui o sistema informático, mas sendo só uma questão, faremos o controle de tempos de forma manual e, portanto, nesse sentido, dou a palavra ao Sr. Munícipe Bernardo Amaral, pelo prazo máximo de 5 minutos. Daí. Muito obrigado. Boa noite, Sr. Presidente da Assembleia Municipal, Sr. Vice-Presidente da Câmara Municipal, senhoras e senhores vereadores, senhoras e senhores deputados municipais. O que nos traz hoje à noite aqui é porque gostaríamos de saber quando é que... Eu vou-lhe pedir, peço desculpa, nós hoje estamos mesmo com problema de som. Vou-lhe pedir que tente falar um bocadinho mais próximo do microfone. Agora? Sim. Então, Sr. Presidente da Assembleia obrigado. Municipal, Sr. Vice-Presidente, senhoras e senhores vereadores, senhoras e senhores deputados municipais, o que nos traz até aqui hoje é que gostaríamos de saber quando é que será o concurso para a concessão do Jardim Carlos Anjos no Monte Estoril. Gostaríamos de concorrer, ou seja, somos municípios aqui de Cascais e gostaríamos, obviamente, e temos a convicção que podemos aportar alguma mais-valia aos Jardins dos Passarinhos, porque atualmente a situação é incomportável na parte das casas de banho, todos nós temos filhos e é deplorável a situação que se encontra neste momento e por acreditarmos que conseguimos fazer mais e melhor, gostaríamos então que colocamos essa questão. Obrigado. Muito obrigado. A questão, a mesa não tem capacidade de responder diretamente à questão, mas eu vou solicitar ao Sr. Vice-Presidente que possa dar uma resposta, mesmo que possa ser complementada mais tarde, mesmo por escrito. A palavra ao Sr. Vice-Presidente da Câmara, Engenheiro Miguel Pinto de Luz. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito boa noite a todos. De uma forma muito sucinta, aquilo que podemos dizer hoje é que até ao final do ano o processo de despejo do atual concessionário será concluído e a partir daí podemos começar a iniciar o processo do novo concurso para aquele espaço. E, portanto, eu diria que meados de 2020, no primeiro trimestre de 2020, teremos em condições de ter uma nova concessão naquele jardim. Muito obrigado, Sr. Vice-Presidente. Nós não temos mais nenhuma questão por parte do público. Eu queria, de qualquer forma, agradecer muito a presença do público e, por isso mesmo, vamos passar ao ponto seguinte, que é o ponto do período antes da ordem do dia. Eu só queria referir que não temos agora um inscrito por parte do Partido Socialista. Palavra ao Sr. Deputado Nuno Pires. Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado, eu vou-lhe pedir compreensão, o sistema informático não está a funcionar na plenitude, nós estamos ainda a tentar pôr o sistema informático a funcionar, vamos fazer o controle de tempos com a senhora Secretária da Mesa aqui e, portanto, vamos depois fazendo indicações. Como sabe, o Partido Socialista tem nesta parte da ordem de trabalhos 15 minutos no total. Excelentíssimas Mesa, Executivo, senhoras e senhores deputados, caríssimo público, boa noite. No passado dia 20 de outubro, celebrou-se em Cascais o Dia Municipal do Bombeiro, uma data em que se assinala e se reconhece a importância das nossas bombeiras e dos nossos bombeiros que, ao longo de todo o ano, garantem o apoio e o socorro à nossa comunidade. Em Cascais, esta data assume uma particular importância. As nossas associações humanitárias de bombeiros voluntários constituem, provavelmente e sem demérito para as demais, a força de proteção civil que está mais perto e que é mais imediata junto da nossa população. Para além do trabalho de proximidade que estes homens e estas mulheres realizam ao longo de todo o ano, por exemplo, no transporte de doentes ou no socorro às mais diversas circunstâncias, os bombeiros são a nossa primeira força de intervenção na defesa e salvaguarda das nossas pessoas e dos nossos bens em situações de sinistro, doença súbita ou catástrofe. Por considerarmos que este reconhecimento é amplamente devido e merecido, não podíamos deixar de aqui expressar o nosso profundo agradecimento aos homens e mulheres das nossas 5 associações humanitárias de bombeiros voluntários que, ao longo de todo o ano e nas mais diversas e adversas circunstâncias, zelam por nós, socorrem-nos, muitas vezes no momento da nossa maior fragilidade. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Entretanto, o sistema já está a funcionar e, portanto, todos os grupos conseguem ver os tempos que têm. Palavra à Sra. Deputada Margarida Cordeiro, do PSD. Eu não fiquei na dúvida quem é que era. Quem é que do PSD? António Lemos. Boa noite, Sr. Presidente da Assembleia Municipal, Sras. Secretárias, Sr. Vice-Presidente, vereadores aqui presentes, colegas de bancada, público. O que me traz aqui hoje, e vou ser breve, é saudar a iniciativa que o Executivo teve com a ampliação e a remodelação do Museu da Vila. Vem colmatar uma iniciativa cultural que passa pelo bairro dos Museus e, portanto, vamos poder encontrar agora peças que vêm desde o Neolítico à invasão espanhola, às consequências do terremoto e, sem dúvida, será uma mais-valia para mantermos viva a história e a memória futura. Portanto, os meus parabéns por esta iniciativa tão valiosa. Obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada. Palavra agora ao Sr. Deputado do Partido Comunista Português, António Lemos. Inês. Depois eu estava a ver se será que Excelentíssimo Sr. Presidente da Assembleia, na sua pessoa cumprimento todos os membros da Assembleia, excelentíssimo Sr. Presidente da Câmara em exercício. Excelentíssimo Sr. Presidente, nos últimos tempos temos assistido à interdição de praias em Cascais. Ainda no dia 8 de outubro, a Praia da Duquesa esteve interdita, detectando-se manchas de poluição espalhadas na água. No dia 19 de outubro, em vários pontos da costa, nomeadamente na Praia da Duquesa, Praia de Tamariz, Praia da Poça e na Ribeira, junto à Praia dos Pescadores, corria para o mar água suja com cheiro nauseabundo, cheiro a esgoto. Na Ribeira, junto à Praia dos Pescadores, é recorrente, mesmo em pleno verão, correr para o mar água suja com forte cheiro a esgoto. A Ribeira de Sassueiros desagua no meio da Praia Carcavelos e, em pleno verão, tem muitas vezes águas sujas, águas sustidas por uma barragem de areia na saída junto ao paredão. Água essa que se infiltra na areia, e como se compreende, pode-se esconder a água suja que vem da Ribeira, mas não se trata a poluição que daí possa advir. Gostaríamos que o Sr. Presidente da Câmara esclarecesse qual a razão de acontecerem estas situações e para quando uma solução definitiva que impeça a poluição do mar e das praias de Cascais devido a descargas de esgoto diretamente para o mar. Relativamente ao voto de saudação do Vítor Alexandre dos Santos Grave Castela, fazemos nossas também aquilo que o CDS propõe. Nossas palavras são efetivamente de apreço pelo trabalho que o Vítor Castela desenvolve e, obviamente, votaremos favoravelmente. Muito obrigado, Sr. Deputado. Palavra ao Sr. Deputado Luís Salgado, Bloco de Esquerda. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Sras. Secretárias, Senhoras e Senhores Deputados, membros do Executivo, caros munícipes aqui presentes. Os salários médios na área metropolitana de Lisboa foram publicados há coisa de 15 dias, tendo-se apurado, de acordo com o Jornal de Notícias, que Alcochete aparece em primeiro lugar com um salário médio de 2.331,20 €. Oeiras logo a seguir com 1.740, Lisboa 1.579 €. Palmela 1.367, Amadora 1.350, Seixal 1.199, Vila Franca de Xira, a referência é de 1.190, Setúbal 1.185, Sintra 1.180, Loures 1.159 e em Cascais com 1.156,30 €. Só Almada é que está abaixo com 1.097 €. Em contraste, Cascais tem o segundo maior preço por metro quadrado e o segundo maior custo no arrendamento. De acordo com o Jornal Expresso, entre os piores sítios para comprar, com uma percentagem mais elevada da habitação no custo de vida, Lisboa surge em primeiro lugar, seguida de Cascais e Oeiras. Na capital portuguesa, o preço médio da propriedade é de 577.702 € para um salário médio de
111 a hipoteca mensal de 2.723. Após o pagamento de todas as despesas, o valor monetário disponível é negativo de 1.708 euros. Coíbe-me de dar mais dados, pois o tempo é escasso, mas quem tinha dúvidas pode constatar que Cascais é um município cada vez mais desigual, mais segregador e exclusivo, e pode ficar esclarecido com os dados publicados nas últimas semanas na imprensa. Fruto de uma política apenas virada para os grandes interesses económicos e para a especulação, vimos a situação habitacional degradar-se em Cascais. Em conjunto com a já assumida densificação da malha urbana, com a falta de um parque municipal coerente e satisfatório para as necessidades da população, temos um estratificar constante do município, gentrificando e atirando as populações mais frágeis e desfavorecidas para fora do município. Um dos mais ricos municípios do país tornou-se um dos mais desiguais, excluindo em vez de integrar. O Bloco de Esquerda volta a reforçar a necessidade da criação de um parque de habitação municipal que corresponde a cerca de 20% do parque habitacional total, como forma de controlar custos e mitigar desigualdades, permitindo que todos e todas possam viver com qualidade neste concelho. O reforço das valências sociais é um imperativo que este Executivo tem desconsiderado. O parque habitacional público é diminuto e o que existe, este Executivo quer reduzir na sua matriz social. Veja-se o caso dos antigos bairros geridos pela Misericórdia que passaram para as mãos do município. Veja-se o caso do bairro Irene. Também o componente de apoios sociais carece de uma rede de creches municipal e uma rede de cuidados continuados para os idosos. O caminho que se trilha é insuficiente e gerador de iniquidade e pobreza. Saibam corrigir enquanto há tempo. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Palavra ao Sr. Deputado Tomás Amaro Monteiro, CDS. Sr. Presidente da Assembleia Municipal, Sr. Vice-Presidente da Câmara, Senhoras e Senhores Vereadores, Senhoras e Senhores Deputados, Senhoras e Senhores Municípios aqui hoje presentes. O CDS-PP traz hoje aqui, esta Câmara, 2 votos de pesar em virtude do falecimento de 2 ex-filiados do CDS-PP. Um primeiro, o voto de pesar a propósito do falecimento de Diogo Pinto Freitas do Amaral, ele que nasceu na Póvoa de Varzim, em 23 de junho de 1941, licenciado em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, no ano de 1963, foi um notável académico especializado em Direito Administrativo. Em 84 chegou a professor catedrático e cumpriu 5 mandatos como Presidente do Conselho Científico da Faculdade de Direito de Lisboa. Porém, o seu reconhecimento público advém principalmente da atividade política que iniciou no pós-25 de abril de 64, quando, num momento de grande coragem, fundou o CDS, Centro Democrático e Social, um partido de centro-direita que visava representar esta corrente política num ambiente maioritariamente esquerdizante, dando a Portugal um verdadeiro regime plural. É, também por isso, considerado um dos fundadores da democracia portuguesa. Foi o primeiro presidente do CDS de 74 a 82 e, de novo, de 88 a 91. Ao serviço do CDS, foi eleito deputado a Constituinte de 75, travando o combate contra a aprovação de uma Constituição ideológica e socialista. Foi deputado entre 76 e 83 e entre 91 e 93. Foi Conselheiro de Estado de 74 a 75. Fez parte do 6º Governo Constitucional, na qualidade de Vice-Primeiro-Ministro e Ministro dos Negócios Estrangeiros, tendo assumido a função de Primeiro-Ministro interino após a morte de Francisco Sá Carneiro. Integrou o 8º Governo Constitucional com as funções de Vice-Primeiro-Ministro e Ministro da Defesa Nacional. Em 86 foi candidato a Presidente da República. Em 92 afasta-se do partido que fundara. Em 2005, após a vitória eleitoral do Partido Socialista, integra como independente o 17º Governo Constitucional na qualidade de Ministro dos Negócios Estrangeiros. A sua extensa carreira política teve também relevo internacional. De 81 a 83, foi Presidente da União Europeia das Democracias Cristãs e foi Presidente da Assembleia Geral da ONU no biênio 95-96. Freitas do Amaral foi também um escritor multifacetado, com mais de 50 livros em áreas distintas como o direito, ciência política, biografia, história, romance e teatro. Foi agraciado com várias condecorações e distinções nacionais e estrangeiras. Residiu em Cascais, grande parte da sua vida, onde viria a morrer no dia 3 de outubro de 2019, com 78 anos, tendo sido sepultado no cemitério da Guia. Senhoras e senhores deputados, o CDS submete então este voto de pesar a esta Assembleia Municipal, aqui hoje reunida, não sem antes propor uma alteração para que seja aprovado por unanimidade. Portanto, no 3º parágrafo, quando diz: fundou o CDS, Centro Democrático e Social, um partido de centro-direita que visava representar esta corrente política, nós queremos cortar num ambiente maioritariamente esquerdizante. Fim de citação, dando a Portugal um regime verdadeiramente plural. Portanto, cortaríamos num ambiente maioritariamente esquerdizante. De resto, manteríamos tudo. Por fim,
Um voto pesar também a propósito do falecimento de Manuel Inácio Prudêncio, ele que faleceu no dia 10 de outubro de 2019. Nasceu em Beja e residia atualmente em Carcavelos. Era filiado no CDS-PP desde 1978. Exerceu funções autárquicas na freguesia de Carcavelos ininterruptamente de 79 a 2005, com exceção do período de 94 a 97, no qual foi membro da Assembleia Municipal de Cascais. Foi presidente da Assembleia de Freguesia de Carcavelos por 3 vezes, fez parte do Executivo da Freguesia de Carcavelos no mandato de 2001-2005, exercendo o cargo de vogal. Foi fundador da Associação de Moradores do Alto dos Lombos Carcavelos. Fez parte de várias direções da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Carcavelos e São Domingos de Rana. Foi presidente da mesa da Assembleia Geral da Sociedade Recreativa e Musical de Carcavelos, de 99 a 2019. O CDS propõe também este voto de pesar aqui hoje. Portanto, são 2 votos de pesar, um em homenagem a Manuel Inácio Prudêncio e um segundo a Diogo Pinto Freitas do Amaral, que gostaríamos naturalmente de ver ambos aprovados por unanimidade. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Depois, no final do período das intervenções, faremos a votação das várias recomendações e votos que deram entrada. Palavra ao Sr. Deputado Manuel Gomes, do Partido Socialista. Muito obrigado, Sr. Presidente. Começo por cumprimentá-lo a si e às senhoras secretárias, Sr. Vice-Presidente, senhoras e senhores vereadores, senhoras e senhores deputados, técnico principal e o público presente, que infelizmente é muito pouco. Devia ser muito mais. Eu começava por associar-me em nome do Grupo de Lista do Partido Socialista, retirando, portanto, aquela frase que foi aqui dita no voto pesado do Diogo Pinto Freitas do Amaral, num ambiente maioritariamente esquerdizante. Portanto, e assim iremos associar-nos, como também nos iremos associar ao voto pesar de Manuel Inácio Prudêncio e também o voto de saudação ao Vítor Gravo Castela, porque acho que tem sido, na nossa opinião, um técnico municipal. E, aliás, eu faço sempre referência na minha saudação inicial ao técnico municipal, por alguma razão porque acho que ele tem sido exemplar e, como isso, o Partido Socialista também tem que se associar a este voto de saudação. Dizia também que o seguinte, dar os parabéns. Foram 3 pessoas eleitas para a Assembleia da República, Filipe Roseta, que era vereadora, portanto, nesta Câmara, Ricardo Batista Leite, que também foi, portanto, eleito, e Miguel Costa Matos, foram 3, portanto, pessoas eleitas, o que engrandece também Cascais, o que também é de enaltecer. Terminaria também com o voto de pesar pelo falecimento do Diogo Freitas do Amaral. Estive aqui com o elemento do CDS, sou deputado do CDS, ver se conseguimos consertar, mas achamos por bem, portanto, cada um apresentar o seu voto de pesar. O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, recordou o homem que mostrou coragem em vida, o patriota, o democrata, o europeísta, o espírito universal, o grande professor e o grande jurista. O Primeiro-Ministro, António Costa, lembrou um grande estadista, um notável académico e um dos fundadores do regime democrático, que considerou ter sido um exemplo cívico pela forma permanente e coerente como ao longo da vida foi perseguindo os seus ideais. António Guterres, secretário-geral da ONU, destacou o político brilhante, totalmente dedicado à causa pública, citando um discurso preferido por Diogo Freitas do Amaral há 24 anos, na abertura da 50ª Assembleia Geral da ONU, como Presidente da Assembleia Geral, dizendo que essas palavras são hoje tão relevantes como em 1995. E foi o seguinte: façam o favor de dizer ao mundo que a liberdade, a justiça, o desenvolvimento e a solidariedade humana são valores magníficos pelos quais vale a pena viver e trabalhar. Tal como Álvaro Cunhal, Sá Carneiro e Mário Soares, Diogo Freitas do Amaral foi um dos fundadores da nossa democracia. Além de ter sido fundador do partido CDS, foi deputado, vice-primeiro-ministro, ministro da Defesa e ministro dos Negócios Estrangeiros de Portugal. A dimensão nacional e internacional, assim como a importância política de Diogo Freitas do Amaral, ficaram demonstradas na forma como foi recebida a notícia da sua morte, no passado dia 3 de outubro, quer a nível nacional, quer a nível mundial. A Assembleia Municipal de Cascais, reunida a 28 de outubro de 2019, apresenta sentidas condolências à família de Diogo Freitas do Amaral, associando-se sentidamente e com muita tristeza ao luto de Portugal. Portanto, era isto que é este voto de pesar que nós submetemos, portanto, a esta Assembleia, que gostaríamos, portanto, que fosse aprovado também por unanimidade.
Disse, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado. Palavra à Sra. Deputada Raquel Batista Leite, PSD. Boa noite a todos, Sr. Presidente, e no Sr. Presidente cumprimentar todos os presentes. Apenas duas breves notas. Em primeiro lugar, dar nota de que, de facto, tem sido uma aposta deste Executivo tornar o nosso Conselho num polo universitário e é com bons olhos que, neste momento, podemos assistir, então, à vinda das Faculdades de Ciências Médicas e de Direito para o nosso Conselho, da Universidade Nova de Lisboa, e sendo eu fruto da Faculdade de Ciências Médicas, agora Nova Medical School, é com muito bons olhos que vejo. Acredito que sermos cheio de conhecimento é certamente um motivo de orgulho para todos. A segunda breve nota, e essa que me traz aqui, assim até com muita convicção, é dar nota à Assembleia Municipal da reunião muito frutífera aos meus olhos que decorreu no dia 21 de outubro, da Comissão de Saúde e de Assuntos Sociais, a pedido da Comissão de Proteção de Crianças e Jovens, para dar conhecimento daquilo que tem vindo a ser o trabalho da CPCJ na Assembleia, no nosso Conselho, à Assembleia Municipal. A verdade é que a CPCJ tem como objetivo a prevenção, a promoção e a proteção dos direitos das crianças e dos jovens, através de uma equipa multidisciplinar e também ela multi-institucional, que mobiliza e tem como objetivo mobilizar a comunidade. Esta comissão é constituída por uma modalidade restrita e uma modalidade alargada, com funções diferentes. A modalidade restrita tem como objetivo trabalhar os processos todos os dias, são técnicos que trabalham os processos das crianças e das famílias em risco e perigo, sendo que a modalidade alargada é aquela que é constituída pelas várias entidades. Dar nota de que nós, Assembleia Municipal, somos parte desta modalidade alargada e isto é bastante relevante na medida em que temos 4 elementos da Assembleia Municipal e, portanto, todos nós fazemos parte e somos representados por 4 elementos, sendo que a CPCJ fez o apelo dos 4 elementos estarem representados nas reuniões da alargada, que não tem vindo a acontecer, e temos visto que apenas 2 elementos é que têm estado. E isto apenas dar nota, porque realmente era importante reforçarmos esta vontade da Assembleia Municipal estar representada. Também em termos de números, muito brevemente, dos 480 processos mobilizados em Cascais durante o ano 2018, o número de processos é maior naquelas que são as maiores freguesias e mais pequeno naquelas que são as menores freguesias. 166 em Cascais-Toril, 143 São Domingos de Rana, 96 em Alcabidez e 85 em Carcavelos-Parede. Mantém-se como situações mais sinalizadas a disposição de comportamentos que afetam o desenvolvimento integral da criança e do jovem e o comportamento de disciplina e antissociais da criança e do jovem. Portanto, no fundo, aquilo que eu gostava muito de apelar era a sensibilidade de todos para este tema, apelar a que estejamos atentos, não só porque somos adultos e por isso temos no nosso ADN a responsabilidade de proteger as crianças, mas pela responsabilidade redobrada por sermos membros da Assembleia Municipal, que faz parte desta Comissão de Proteção. Muito obrigado, Sra. Deputada. Houve aqui um lapso na contagem dos tempos e, portanto, o PSD tem menos 2 minutos do que está a aparecer agora no vosso ecrã. Palavra à Sra. Deputada Cecília Carmo, CDS-PP. Sr. Presidente da Assembleia Municipal, Srs. Secretários, Sr. Vice-Presidente da Câmara Municipal, Srs. Vereadores, Srs. Deputados, público aqui presente, munícipes. O CDS-PP, a bancada do CDS, vem propor um voto de saudação já aqui anunciado nesta Assembleia por mais do que uma vez esta noite, felizmente, e quero explicar o porquê deste voto de saudação. Em primeiro lugar, porque o CDS lidera a Assembleia Municipal através do nosso Presidente, Dr. Pedro Mota Soares, e, portanto, a apresentação deste voto faz para nós todo o sentido. E, mais importante que tudo isso, é porque este voto já foi subscrito, apoiado por todos os elementos desta Assembleia, e isso para nós é um motivo de muita satisfação e de muito orgulho. Passo então a ler este voto de saudação. No passado dia 29 de setembro, assinalaram-se 25 anos desde que Vítor Alexandre dos Santos Grave Castela é coordenador do Gabinete de Apoio à Assembleia Municipal de Cascais. Desde 1994, Vítor Castela constitui uma peça fundamental para o bom funcionamento da Assembleia Municipal de Cascais e o apoio que presta aos membros que compõem esta Câmara é da mais elementar importância. Simultaneamente, as 2 décadas e meia passadas neste órgão constituem também uma tremenda dedicação a Cascais, aos seus munícipes e, sobretudo, à democracia portuguesa. Aqueles que têm o privilégio de com ele privar reconhecem-no como um homem bom e reto.
De um caráter elevado e raro, está constantemente atento aos outros e sempre disponível para ajudar. A sua presença constante ao longo dos anos e junto de várias gerações tornam Vítor Castela numa referência para muitos. Assim, o Grupo Municipal do CDS-PP propõe à Assembleia Municipal de Cascais, reunida a 28 de outubro de 2019, que aprove um voto de saudação em homenagem a Vítor Alexandre dos Santos Grave Castela pelo trabalho desenvolvido na Assembleia Municipal de Cascais ao longo dos últimos 25 anos em prol de Cascais e da democracia portuguesa. Muito obrigada, Vítor. Tenho dito. Muito obrigado. Muito obrigado, Sra. Deputada. Eu queria dizer e informar a Câmara que, em meu nome pessoal, também associei-me a este voto e assinei este voto e, como é óbvio, faço minhas todas aquelas palavras. O Vítor tem-nos ajudado aqui de uma forma absolutamente fantástica. Penso que todas as senhoras e senhores deputados que ao longo destes 25 anos passaram pela Assembleia Municipal o conheceram e tiveram esse enorme privilégio que eu hoje tenho de trabalhar diretamente com ele e, de facto, é um grande serviço que o Vítor presta não só a Cascais, não só à Assembleia Municipal, mas, acima de tudo, à democracia portuguesa. Em 25 anos, tenham só a noção que o Vítor tem mais anos de trabalho aqui na Assembleia Municipal do que os anos de idade do nosso deputado mais novo, que penso que é o Tomás Amaro Monteiro, que tem 24. E, por isso mesmo, do fundo do coração, muito obrigado, Vítor, por todo este trabalho e pelas coisas que ainda temos para fazer daqui para a frente. Muito obrigado, Vítor. A mesa não registra mais pedidos de palavra nesta fase. Já registramos. Palavra ao senhor deputado Gonçalo Lage, do PSD. Já vamos. Boa noite, Sr. Presidente. Obrigado. Eu efetivamente já tinha pedido inscrição anteriormente. Cumprimentar o Sr. Vice-Presidente da Câmara, as senhoras e senhores vereadores, as senhoras e senhores deputados e o estimado público aqui presente. Muito rapidamente, eu gostaria de dizer que o Partido Social Democrata se vai juntar, obviamente, às moções que foram aqui apresentadas. Enfim, no que diz respeito em concreto à moção do voto de pesar pelo falecimento do Dr. Freitas do Amaral, nós obviamente que concordamos com a moção que foi apresentada pelo CDS e temos pena que não tenha sido possível juntar as duas moções. Relativamente ao que foi aqui também abordado, que eu acho que é um ponto importante e que nós todos devemos de refletir aqui de alguma forma, da CPCJ, a doutora Raquel Leite já veio aqui falar neste ponto anteriormente. Nós, nesta Assembleia Municipal, elegemos um conjunto de representantes que estão a representar esta Assembleia Municipal junto da CPCJ, que é um órgão, obviamente, com um papel bastante crítico no que diz respeito à proteção dos menores e, efetivamente, tem um conjunto de obrigações, porque obriga que sejam dadas um conjunto de horas por mês, etc. E, portanto, eu aproveito esta oportunidade para dar e congratular a doutora Raquel Leite pelo trabalho que ela tem desenvolvido e pelo acompanhamento e pela constante transmissão de tudo o que se vem tendo a passar na CPCJ. E junto-me precisamente ao apelo que a doutora Raquel fez aqui, de que as pessoas que foram indicadas por esta Assembleia tenham efetivamente uma presença efetiva neste órgão e não seja apenas uma fase para se poder eleger aqui nomes que depois nunca aparecem e não estão presentes. Indo aqui muito rapidamente, associar-me ao voto que foi aqui também feito pelo Partido Socialista, de congratular pelos deputados que foram eleitos nas recentes eleições legislativas, eleitos e que são deputados, alguns que já foram aqui deputados municipais também em Cascais e que são pessoas de Cascais e pessoas que já estiveram aqui connosco, inclusive nesta Assembleia, portanto, dar aqui uma força e desejar os maiores sucessos no mandato que se avizinha. Gostaria também, na sequência do que foi a intervenção também aqui do Bloco de Esquerda, de alguma forma que veio-nos aqui fazer um levantamento do que era o rendimento médio de um conjunto de municípios aqui à volta. Eu creio que nós estamos a falar, aliás, tantas diferenças de 6 e 7 euros e portanto, efetivamente, eu também me associo no sentido que eu gostaria que em Cascais, obviamente, o rendimento médio fosse bastante superior e, portanto, acho que isso faz sentido, se bem que nós estamos ali a falar de diferenças que não são efetivamente significativas. Mas, dito isto, depois o Sr. Deputado falou numa questão que aí é que me causou alguma estranheza, que falou na questão da habitação aqui em Cascais e eu aí não podia estar em mais de desacordo, porque efetivamente não só o próprio bairro Irene que aqui mencionou
foi precisamente um dos exemplos do esforço que este município fez na aquisição de um conjunto de fogos e nos problemas que tentou e que está a tentar solucionar juntamente com a própria Santa Casa da Misericórdia e que fez e que se substituiu à Santa Casa da Misericórdia pelas dificuldades que nós sabíamos que a própria Santa Casa estava a atravessar. Houve um conjunto de compromissos que foram feitos, nós já debatemos aqui esta questão várias vezes e, portanto, isso é um dos exemplos que está a ser feito, mas, nomeadamente, também a requalificação do bairro Marechal Carmona e de um conjunto ainda mais vasto de investimentos e de habitação jovem, que também está agora, já foi apresentada, e habitação com custos controlados e, portanto, se há efetivamente uma área em que tem sido uma área de forte aposta, é efetivamente a área de habitação e, portanto, estamos em total desacordo, ainda para mais com os exemplos concretos que aqui trouxe. Mas, muito rapidamente, Sr. Presidente, eu também gostaria de deixar também aqui uma pergunta ao Executivo. Nós ainda recentemente abordámos aqui, eu lembro-me, portanto, nós também chegámos um bocadinho atrás e lembrámos do que foi o percurso que foi feito aqui nesta Assembleia Municipal e que foi feito pelo Executivo da Câmara Municipal na aprovação de Cascais como autoridade municipal de transportes. Temos vindo a acompanhar tudo o que tem sido a evolução de lançamento de novas carreiras, de solucionar diretamente no terreno a criação de novas carreiras e a implementação de uma mobilidade integrada e a funcionar em permanente facilidade de acesso e disponibilidade de um conjunto vasto de meios disponíveis. Nós recentemente vimos um anúncio por parte do Sr. Presidente da Câmara na possibilidade de podermos vir a ter aqui em Cascais uma modalidade de transportes públicos gratuitos e de permitir a que todos os municípios possam utilizar esses transportes sem qualquer custo, facilitando e indo aqui também muito em contra o que tem vindo a ser um esforço bastante exigente que este próprio município também se associou na questão do passe social que foi negociado recentemente e, portanto, a pergunta que eu também deixei aqui ao Executivo é, Sr. Vice-Presidente, de que forma é que está a correr e que está prevista a implementação dos transportes públicos gratuitos em Cascais e quais é que são os impactos efetivamente estão previstos com a implementação destes transportes públicos gratuitos. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Palavra à Sra. Deputada Maria Manuel Silva Santos, Partido Comunista Português. Boa noite, Sr. Presidente da Assembleia, boa noite, eleitos da Câmara Municipal e colegas deputados da Assembleia Municipal. Vimos hoje aqui manifestar uma preocupação e indignação quanto ao perigo que persiste diariamente na travessia da passagem a nível de São João de Estoril. Infelizmente hoje verificou-se mais um acidente horrível, portanto à frente dos miúdos das escolas, à frente das pessoas que vão às compras, trabalhar e não podemos nem devemos continuar a fechar os olhos e deixar que mais pessoas diariamente sejam expostas a este perigo. É urgente que a Câmara Municipal de Cascais, na pessoa do Sr. Presidente, pressione a entidade responsável, a RAFER, para que proceda de imediato ao encerramento desta passagem de nível e que se providencie as obras necessárias para criar todas as condições aos miúdos da escola, a todos os municípios que por ali passam, e para que mais nenhuma vida seja ceifada desta forma. E estamos no século XXI, é inadmissível assistirmos a este triste espetáculo. Boa noite a todos. Muito obrigado, Sra. Deputada. Palavra ao Sr. Deputado Miguel Oliveira, do Bloco de Esquerda, goza da cedência de tempo de 1 minuto por parte do Partido Socialista. Muito obrigado, Sr. Presidente. Boa noite a todos e a todas. É só para chamar a atenção desta Assembleia que continuamos à espera de resposta ao requerimento feito relativamente ao bairro Irene. Gostaria de dizer ao Sr. Deputado Gonçalo Lage que 40% menos de salário em relação àquilo que é pago em Oeiras não é uma questão de meia dúzia de euros. Aliás, o índice salarial ainda não recuperou do enorme corte feito por Vítor Gaspar de má memória. Em relação à questão da habitação, e sobretudo quando estamos a falar da capacidade que os municípios têm ou não têm de intervir ativamente na fixação dos preços, já chamei por várias vezes esta Assembleia a atenção de que é necessário que haja um mercado de arrendamento eficaz e que seja de 20% a 30% de domínio público. Cascais não chega a 2%. Portanto, há tudo por fazer. Disse. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado.
Palavra ao Sr. Deputado Pedro Caldeira Santos, Partido Social Democrata. Boa noite, Sr. Presidente da Assembleia, Sr. Vice-Presidente, Presidente da Câmara hoje em exercício, Srs. Vereadores, estimados colegas da Assembleia. Antes de falar naquilo que me traria aqui, gostaria apenas de dizer uma coisa relativamente à última intervenção. É triste que, passado 4 anos, um partido que apoiou um governo que fez aquilo que entendeu durante os 4 anos porque tinha maioria, venha agora aqui queixar-se de situações de um governo anterior, quando poderia as ter reposto todos, e não repôs, foi porque assim não teve força para o fazer, ou porque entenderam não o fazer. Posto isto, e entrando naquilo que interessa, que é aquilo que é construtivo, eu tenho para mim que há figuras da história que, independente da cor política, merecem, pelo seu percurso, uma unanimidade. Estejamos nós de acordo a 100%, pontualmente ou não. É inquestionável que Freitas do Amaral, a par de Francisco Sá Carneiro, Mário Soares e Álvaro Cunhal, e cito Álvaro Cunhal, são reconhecidos como 4 elementos fundamentais da democracia portuguesa. E não faria outro sentido que assim não fosse, independentemente das ideias de cada um. Seria renunciar à história ou reescrever a história, dizer o contrário. Também para mim não faria sentido que numa Assembleia, na sequência de qualquer comemoração ou voto de pesar ou o que fosse, relativamente a Álvaro Cunhal, Mário Soares ou Francisco Sá Carneiro, não fosse a mesma moção ou voto de louvor ou de pesar, fosse apresentada pelo PCP, pelo Partido Socialista ou pelo PSD, relativamente a cada uma das figuras que eu referi. Eu penso que não seria digno para o professor Freitas do Amaral esta Assembleia votar dois votos de pesar. Eu penso que nós devemos ter respeito pela figura que Diogo Freitas do Amaral representa na nossa história e, como tal, eu gostaria que esta Assembleia votasse por unanimidade uma moção de acordo com aquilo que a figura de Diogo Freitas do Amaral representa. Deixava à consideração dos subscritores desta moção, das 2 moções que foram apresentadas, a intervenção que eu acabei agora de fazer. Se quiserem a seguir, seguem-na. Se não a quiserem, fica à vossa consciência. Muito obrigado, Sr. Deputado. A mesa registrou, entretanto, um pedido de palavra do Sr. Deputado Luís Castro Salgado, que tem 50 segundos. Muito obrigado, Sr. Presidente. Apenas para esclarecer um ponto que me parece importante, porque custa-me, ao fim de tantos anos, ainda ver nesta Câmara quem não perceba o funcionamento da democracia portuguesa. O Bloco de Esquerda fazia parte de uma maioria parlamentar. O Bloco de Esquerda não estava numa solução governativa, como teve o PSD e o CDS de coligação. E, portanto, Sr. Deputado, quando vem para aqui desviar a atenção para esse tipo de coisa, connosco não funciona. Aquilo que nós dissemos em relação à habitação é em relação à habitação no município de Cascais. É aqui que deve ser discutido. Não é atirar para trás para o governo que já foi e agora temos um novo governo. Para a frente é que é o caminho. E é por ser para a frente o caminho que nós estamos já aqui a alertar que é necessário olhar para a questão da habitação. Muito obrigado. Obrigado, Sr. Deputado. Palavra à Sra. Deputada Inês Campos, do PAN. Muito boa noite a todos, Srs. Deputados, Sr. Presidente, Vice-Presidente. Eu queria apenas reforçar esta questão das descargas que têm sido vindo a ser verificadas nas praias. Tenho pelo menos conhecimento de uma que foi filmada na Praia da Duquesa, dia 19 de 10, logo a seguir às chuvas intensas que houveram, e gostávamos mesmo de saber o que é que aconteceu, porque é que esta descarga ocorreu e que medidas é que podem ser colocadas em prática para evitar estas situações e ter um plano mesmo robusto para evitar estas situações, não é? É um investimento que é preciso ser feito, portanto são as nossas praias, é o mar, é o nosso ambiente e pronto, queria deixar apenas essa pergunta aqui à mesa. Obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada. Palavra ao Sr. Deputado Manuel Gomes, Partido Socialista.
Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, eu concordo consigo, Sr. Deputado. Também lamento profundamente que haja 2 votos de pesar, mas se assim o é porque no início desta sessão o Partido Socialista e o CDS tinham chegado a um acordo, mas depois de ter se dirigido à bancada do PSD, voltou atrás. Também tenho pena que isso tenha acontecido, e se calhar os senhores também contribuíram para que isso acontecesse. Diogo Freitas do Amaral merece muito respeito, e se o CDS assim o quiser, e portanto nós mantemos a nossa palavra, se o CDS quiser, portanto, voltar atrás àquilo que acordou, portanto, inicialmente connosco, com certeza que faremos só um voto pesar. Disse, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado. Palavra ao Sr. Deputado Tomás Amaro Monteiro, do CDS. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado Manuel Gomes, o Sr. Deputado certamente compreenderá que eu, nas funções que me cabem na qualidade de membro desta Casa, represento também um partido e represento também uma equipa atrás de mim. E, portanto, não sou ninguém, aliás, nem que seja, como foi referido há pouco, pelos meus tenros 24 anos de idade, não posso tomar decisões sozinho em representação do meu partido e da minha bancada municipal. Nesse sentido, aquilo que fiz foi consultar a minha bancada e o meu grupo municipal a fim de avaliarmos a vossa proposta, a minha bancada e não a do PSD, a fim de avaliarmos a vossa proposta e perceber se haveria, evidentemente, consenso. E nós queremos, de facto, criar consenso porque não nos faz sentido, aliás, se quer que lhe diga, Sr. Deputado, toda esta conversa e todo este aparato que está a haver à volta desta questão nem sequer me faz sentido pelo motivo que é e pela pessoa importante que foi, quer para o CDS, quer inclusivamente para o Partido Socialista, cujo governo integrou. E, portanto, eu até dispensaria isto que se está a passar aqui. E, na verdade, Sr. Deputado, se quer que lhe diga, como bom democrata que eu estou certo que é, tendo sido Freitas do Amaral, fundador do CDS-PP, ficar-lhe muito bem abdicar do seu voto e retirar o seu voto e deixar ser o CDS a aprovar o seu voto, não fosse ele um dos fundadores do nosso partido. E, portanto, das duas uma, Sr. Deputado, o CDS propõe, das duas uma, ou que o Partido Socialista retire o seu voto e aprove o do CDS, ou, como não quer ver, de facto, 2 votos de pesar aqui aprovados, em memória de Diogo Freitas do Amaral, propõe retirar, a partir do parágrafo sobre o Portugal que ajudara, até justiça social, portanto, são cerca de cerca de 7 parágrafos, e pôr, de facto, as citações de António Guterres, de António Costa e de Marcelo Rebelo de Sousa, a fim de ir ao encontro daquilo que é o objetivo do Partido Socialista, também com o apresentar desta moção. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Palavra ao Sr. Deputado Gonçalo Lage, PSD. Sr. Presidente, muito obrigado. Apenas para dar aqui uma nota muito rápida, enfim, o Bloco de Esquerda terá as suas fontes de informação, mas eu ainda aqui, muito rapidamente, num minuto, fui buscar os elementos dos dados do Instituto Nacional de Estatística. A notícia é de 1 de agosto de 2019 e diz precisamente que é em Oeiras que se encontram os rendimentos mais elevados por habitante, 12.935 euros anuais, seguido de Lisboa, 11.212 e Cascais, com 11.130. A haver aqui algum lapso, com certeza, mas eu até diria mais, porque mais importante, inclusivamente que os rendimentos por município, é sobretudo aqui mais importante nós relevarmos também o que vem sendo o esforço que tem sido feito no que diz respeito aos níveis de desemprego que existem no nosso concelho. E, portanto, quando nós estamos a falar nos rendimentos que estão associados ao trabalho e que nós estamos a falar nos rendimentos totais, é importante fazer também esta distinção, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado. A mesa não registra... A palavra ao Sr. Deputado Manuel Gomes, Partido Socialista. Não, isso aprende-se nas universidades, portanto não é aí que eu vou falar. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, Sr. Deputado Tomás Monteiro, isto não foi para si. Sabe perfeitamente que quando eu falei não foi dirigido a si. E nós sabemos do que é que eu falei. Portanto, o Sr. Deputado sabe perfeitamente, o senhor que foi ali foi negociar em nome do CDS. Portanto, não pode dizer que não foi. Como eu fui em nome do grupo de lista do Partido Socialista, o senhor foi em nome do CDS. Agora, vir falar com o Diogo Freitas do Amaral, foi, sim senhor, um fundador do CDS,
que lamento terem tirado do Largo das Caldas a fotografia, mas também se formos ver, portanto, foi ministro de um governo do Partido Socialista. Portanto, da vossa parte é legítimo, com certeza, da nossa parte também é. Mas, como nós, democratas como somos, no fundo, o nosso voto pesar, aquilo que disse, portanto, a afirmação do Presidente da República, a afirmação do Primeiro-Ministro e a afirmação do Secretário-Geral é quase 90% do nosso voto pesar. Não nos importamos, retirando aquilo que disse, que nós já tínhamos, portanto, que falou na segunda intervenção, se integrar isto, fica só um voto pesar. Mas não é pelo CDS nem é pelo PSD, é pelo Diogo Freitas do Amaral, que ele é que merece. Disse, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado. Muito obrigado, Sr. Deputado. A mesa não registra mesmo mais nenhum pedido de palavra, pelo que encerrarei esta parte relativamente à participação dos nossos deputados para passar a palavra ao Sr. Vice-Presidente para, em representação da Câmara, querer dar esclarecimentos às questões que foram colocadas pelo prazo máximo de 15 minutos. Muito obrigado, Sr. Presidente. Tomamos devida nota das questões que foram colocadas e iremos fazer chegar as respostas à maior parte delas. Aquelas que posso comentar hoje aqui têm a ver com o ponto de situação dos transportes públicos. Como sabem, decorre um concurso público que foi adjudicado e que decorre os seus trâmites em tribunal e, portanto, não há nenhuma novidade a dar sobre esse processo. Decorre paralelamente um ajuste direto que aguarda parecer do Tribunal de Contas e, portanto, não tenho nenhuma novidade a dar para além destas e todas as outras que já sabiam que estavam a decorrer. E é isto, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Vice-Presidente. E com isto concluímos o nosso ponto da ordem de trabalhos. Entretanto, deu entrada na mesa uma recomendação do Grupo Municipal do PAN, recomendação pela melhoria das condições de bem-estar animal e da acessibilidade na Quinta do Pisão. É uma recomendação que já foi aqui discutida, penso que há 2 reuniões atrás, não me falha a memória, desceu à Comissão e a versão que nós vamos votar seguidamente é a versão já consensualizada na própria reunião de Comissão. Por isso mesmo penso que não foi muito referido hoje no nosso período antes da ordem do dia. E, por isso mesmo, eu iria começar por colocar esta recomendação à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? A recomendação é aprovada por unanimidade. Passo agora à votação do voto de saudação relativa ao Vítor Castela, em que se recomenda que a Assembleia Municipal aprove um voto de saudação em homenagem a Vítor Alexandre dos Santos Grave Castela, pelo trabalho desenvolvido na Assembleia Municipal de Cascais ao longo dos últimos 25 anos, em prol de Cascais e da democracia portuguesa. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Nós não temos no nosso regimento a figura da aclamação, mas eu pelo menos vou bater uma salva de palmas ao Vítor Castela. Muito obrigado. E entramos agora numa sequência de votos de pesar. O primeiro voto de pesar a dar entrada... Na mesa estão 2 votos de pesar relativo ao professor Diogo Pinto Freitas do Amaral e, portanto, a discussão já foi feita. Passou à mesa, Sr. Deputado Tomás Amaro Monteiro. Obrigado, Sr. Presidente. Conforme foi proferido pelo líder da bancada do Partido Socialista, portanto, a versão final conjunta dos votos ficará, e passarei a dizer, no terceiro parágrafo, na 4ª linha, sai num ambiente maioritariamente descredizante. Na segunda página, do 4º ao 10º parágrafo, sai e entram as citações do voto do Partido Socialista, do António Costa, Marcelo Rebelo de Sousa e António Guterres. Obrigado. Muito bem, assim temos um só voto de pesar e o voto de pesar diz depois na parte dispositiva que a Assembleia Municipal aprova um voto de pesar pela morte de Diogo Pinto Freitas do Amaral, guarda um minuto de silêncio em sua memória e endereça às suas famílias as mais sentidas condolências. Vamos pôr o voto nestes termos à votação. Quem vota contra? Quem se abstém?
Quem vota a favor? O voto é aprovado com o voto favorável, com a abstenção do Partido Comunista Português e o voto favorável de todas as outras bancadas. Ainda temos um outro voto de pesar por Manuel Inácio Prudêncio, que foi, entre várias coisas, também deputado municipal nesta mesma Assembleia Municipal, e também é proposto que se aprove um voto de pesar pela morte de Manuel Inácio Prudêncio, que se guarda um minuto de silêncio em sua memória e que se endereça à sua família as mais sentidas condolências. Vou pôr o voto à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? O voto é aprovado por unanimidade. E ia-vos pedir a todos que pudéssemos realizar um minuto de silêncio em homenagem a estas duas personalidades. Muito obrigado a todos. Com isto concluímos o nosso período antes da ordem do dia e entraremos na parte da ordem do dia, sendo que temos como primeiro ponto da nossa agenda a votação de um conjunto de atas. Eu ia pedir agora alguma paciência às senhoras e aos senhores deputados para podermos conseguir fazer o registro desta mesma votação das atas. Palavra ao Sr. Deputado do Partido Comunista Português, António Lemos. Sr. Presidente, é para informar que votaremos favoravelmente as atas e, no entanto, entregaremos um requerimento à mesa relativa à ata número 7. Muito obrigado, Sr. Deputado. Palavra ao Sr. Deputado Manuel Gomes, do Partido Socialista. Sr. Presidente, dado serem 7 atas e muitos dos deputados que não estiveram presentes termos de estar aqui no exercício de ver quem se absteve ou não, deixávamos para o Sr. Técnico Municipal exemplar essa tarefa e, portanto, passaria só se calhar voto contra ou a favor e essa parte da abstenção remetia-se depois para o Sr. Vítor Castela. Disse. Muito obrigado, Sr. Deputado. Mesmo os 25 anos de competência do Vítor Castelo ainda não lhe permitem. Portanto, nós fizemos circular uma nota com os deputados que estiveram presentes em cada uma das reuniões e, portanto, será relativamente fácil se forem esses. Se não forem, também temos aqui a capacidade de adicionar esses mesmos nomes e, portanto, eu preferia fazer assim, Sr. Deputado. Passamos então à votação. Entretanto, deu entrada um requerimento do Partido Comunista Português, tal como prometido, e levaremos, como é óbvio, essa questão à Conferência de Representantes. Passaremos então a fazer a votação da ata número 1, relativa à reunião de 29 de janeiro. Eu vou começar um bocadinho ao contrário, para podermos registrar as abstenções. Quem se abstém? Quem se abstém? Muito obrigado. E agora quem se abstém nas bancadas à minha esquerda? Quem se abstém na ata número 1? Peço desculpa que nós só registramos a parte à direita. Quem se abstém na ata número 1? Muito bem. Quem vota a favor? Quem vota contra? Penso que ninguém. Muito obrigado. A ata foi aprovada com 6 abstenções. José Diogo Simões, Raquel Leite, Cecília Carmo, Francisco Braga, Rui Mendes e Fernando Mota e o voto favorável dos restantes senhoras e senhores deputados distribuídos pelas várias bancadas. No caso das atas, vamos individualizar, sim, as abstenções e não a votação, como normalmente a fazemos. Ata número 2, relativa ao dia 25 de fevereiro. Quem se abstém?
Quem vota a favor? Quem vota contra? Ninguém. Foi aprovado com 6 abstenções o Sr. Deputado Eduardo Martins, o Sr. Deputado Carlos Vieira, o Sr. Deputado Francisco Braga, o Sr. Deputado Rui Mendes, o Sr. Deputado Fernando Mota e o Sr. Deputado Miguel Oliveira. Ata número 3. Carlos Oliveira, exatamente. Também do Sr. Deputado Miguel Oliveira, mas esse já foi referido posteriormente. Ata número 3. Quem se abstém? Manuel Gomes, Miguel Matos e Fernando. Muito obrigado. Quem vota a favor? Quem vota contra? A ata foi aprovada com 8 abstenções. A abstenção do Sr. Deputado Eduardo Martins e do Sr. Deputado Carlos Oliveira. A abstenção da Sra. Deputada Cecília do Carmo e do Sr. Deputado Francisco Braga. A abstenção do Sr. Deputado Manuel Gomes, Miguel Matos e Fernando Mota. E a abstenção do Sr. Deputado Miguel Oliveira. Muito obrigado. Passamos à votação da ata número 4. Quem se abstém? Quem se abstém? Obrigado. Quem vota a favor? Quem vota contra? A ata foi aprovada com 11 abstenções da Sra. Deputada Patrícia Ferreira, José Diogo Simões, Raquel Leite, Eduardo Martins, Cecília do Carmo, Francisco Braga, Manuel Gomes, Carlos Nogueira, Rui Mendes, Fernando Mota e Maria Manuel Santos. Ata número 8. Quem se abstém? Peço imensa desculpa. Ata número 5, do dia 2 de maio. Quem se abstém? Quem vota a favor? Quem vota contra? Aprovada com 8 abstenções. Abstenções da Sra. Deputada Raquel Leite, Eduardo Martins, Carlos Oliveira, do Sr. Deputado Manuel Gomes, Miguel de Matos, do Sr. Deputado Fernando Mota, do Sr. Deputado Nuno Pires e do Sr. Deputado Miguel Oliveira. Votos a favor de todos os restantes. Ata número 6. Quem se abstém? Abstenção? Muito bem. Quem vota a favor? Quem vota contra? A ata foi aprovada com 8 abstenções. Abstenções do Sr. Deputado Eduardo Martins, Carlos Oliveira, Rui Mendes, Miguel Matos, Fernando Mota, a Sra. Deputada Fernanda Gonçalves e do Sr. Deputado José Gonçalves da Silva. Correto? Muito bem. Ata número 7, sobre a qual entrou um requerimento do Partido Comunista Português e que depois será discutida na Conferência de Representantes. Quem se abstém? Quem vota a favor? Quem vota contra? A ata foi aprovada com 6 abstenções, a saber, a abstenção do Sr. Deputado José Diogo Simões, do Sr. Deputado Eduardo Martins, do Sr. Deputado Francisco Braga, do Sr. Deputado Miguel de Matos, do Sr. Deputado Fernando Mota e da Sra. Deputada Maria Manuela Santos. Muito obrigado a todos por esta paciência, mas conseguimos assim ter a nossa parte de trabalho de casa, chamemos assim, bastante mais atualizada. Entramos agora, sim, na nossa ordem de trabalhos normal, continuamos a nossa ordem de trabalhos normal, com a discussão e votação da proposta número 1145/2019, DPCO, ratificação da 11ª alteração ao Plano Plurianual de Investimentos 2019-2023. A mesa não registra pedidos de palavra.
Não registrando pedidos de palavra, também não faz sentido passar a palavra ao Sr. Vice-Presidente para dar esclarecimento, mas também não vejo nenhuma manifestação de vontade nesse sentido e por isso mesmo passamos à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Quem vota a favor? A proposta foi aprovada com os votos contrários do Bloco de Esquerda, Partido Comunista Português e do Partido Socialista, a abstenção do PAN e os votos favoráveis CDS-PSD e uma senhora deputada da bancada do Partido Socialista. Pela palavra, Sr. Deputado Miguel Oliveira. Peço desculpa. Pela palavra, Sr. Deputado Miguel Oliveira, para apresentar uma declaração de voto. Muito obrigado, Sr. Presidente. O Bloco de Esquerda não se pode associar a esta proposta porque estaríamos à espera que houvesse algum reforço significativo de verbas para a aquisição e manutenção de habitação na área municipal para o mercado de arrendamento ou mesmo para o desenvolvimento de uma rede de creches públicas. Não sendo assim, disse. Muito obrigado, Sr. Deputado. Passamos então agora ao ponto número 3, proposta número 1146-2019, VP-MPL, Constituição e Participação na Associação Cascais Invest, Agência para a Promoção e Desenvolvimento Económico de Cascais, para uma intervenção, palavra ao Sr. Deputado Rui Mendes, do Partido Socialista. Portanto, queria cumprimentar o Sr. Presidente, a restante mesa, Sr. Vice-Presidente da Câmara, restante Executivo e vereadores, caros colegas, deputados municipais, estimado público. A promoção da marca Cascais deve ser sempre um sinónimo de investimento articulado e presente em todas as áreas de atuação da governança municipal, nomeadamente na sua dimensão económica. Infelizmente, nas últimas 2 décadas, esta estratégia não deu os resultados esperados, sendo o território pouco valorizado no que concerne à localização de novas empresas que estimulem o tecido social e económico, de modo a valorizar o território e, essencialmente, as pessoas que nele habitam, os cascaenses. O Partido Socialista vem corroborar positivamente esta iniciativa da Câmara Municipal, se constituir como parceira desta associação, dado que se insere em algo que tem defendido há muitos anos esta parte e que a Câmara Municipal falhou maioritariamente na sua assunção. A visão económica do Conselho tem estado algo estagnada, a sua responsabilidade dispersa por diversas entidades, cada qual com áreas e esferas de atuação diferentes, e a falta do elemento integrativo não tem feito progredir o município em matéria de atração de investimento. Contam-se pelos dedos das mãos o número de grandes empregadores ou empregadores que fazem uso de alta intensidade tecnológica que estão presentes no Conselho. Não deixamos, contudo, colocar algumas questões ao Sr. Presidente, neste caso ao Sr. Vice-Presidente, acerca desta iniciativa e que permitirão, porventura, sanar algumas das inconsistências que julgamos existirem. Ponto 1. Qual o orçamento previsto incorporar nesta associação para atividades conferentes à promoção do investimento para Cascais? Ponto 2. Serão retiradas algumas ou todas as competências a outras entidades que interagem neste domínio, como a DNA Cascais, no caso da promoção de investimento ou do emprego, da Cascais Dinâmica, na gestão de infraestruturas, ou até de associações promotoras como a Associação de Turismo ou Empresarial de Cascais. Ponto 3. Como diminuir o elevado grau de mortalidade empresarial das empresas criadas pela DNA Cascais? A Cascais Invest vai substituir o seu papel? Ponto 4. Que tipo de estratégia de comunicação vai existir? Baseada nas orientações globais nacionais da AICEP? Baseada nas estruturas e entidades já existentes no Conselho? Baseadas no novo Conselho de Administração que ficará a gerir esta entidade? Baseadas na definição por parte da nova SBE? Ponto 5. Qual o papel da Câmara Municipal de Cascais na definição das suas orientações estratégicas de atração de investimento e de promoção de emprego? Terá maioria na decisão? Ponto 6. Qual a capacidade que será gerada para atrair e manter os melhores recursos humanos no Conselho? Há capitais privados previstos se envolver no processo? São majorados a que nível?
Ponto 7 e último. Qual o real impacto esperado para o município face ao investimento que será feito pela Câmara Municipal de Cascais? Existirão mecanismos de auditoria e monitorização? Quais serão esses mecanismos? Porque ao PS cabe ser um partido responsável, democrático e que defende de forma coerente as suas opções estratégicas, nada mais elementar poderia advir do que votar favoravelmente, ainda que com todas as reservas no acompanhamento posterior que fará das questões atrás mencionadas. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Palavra ao Sr. Deputado José Carlos Gonçalves da Silva, Partido Comunista Português. Obrigado, Sr. Presidente da Assembleia Municipal, Senhoras Secretárias, através de vós, cumprimento toda a Assembleia. Considera o Grupo Municipal do PCP que a constituição desta agência vem na lógica da proliferação de entidades não escrutináveis, nomeadamente ao nível do escrutínio público. Temos o princípio de que compete às câmaras, neste caso à Câmara Municipal de Cascais, e aos seus serviços, a gestão dos bens públicos e políticas públicas territoriais que melhor sirvam os interesses do território de Cascais e dos seus municípios. A proliferação de entidades com o patrocínio da maioria desta Câmara Municipal, com meios públicos, como é o caso desta Associação-Agência de Direito Privado, pressupõe, desde logo, uma opção clara. Privilegiar políticas de desenvolvimento privadas, só para alguns, invariavelmente com meios e dinheiros públicos de todos nós. Não será certamente o objetivo desta associação trabalhar para uma melhor e mais justa distribuição da riqueza produzida. Veja-se, por exemplo, a forma como um dos proeminentes membros da comissão instaladora desta associação, António Saraiva, considera a política salarial deste país, o qual refere que é perfeitamente razoável o aumento do salário mínimo para 700 euros no final da próxima legislatura, desta legislatura que começou há dias. Os muitos impostos, taxas e tarifas que os municípios de Cascais pagam à Câmara Municipal de Cascais são esbanjados na criação de estruturas que têm por finalidade interesses eminentemente privados, sendo esta a opção da maioria neste Executivo camarário, com a qual discordamos em absoluto. Razão que leva a que o Grupo Municipal do PCP vote contra esta proposta, devendo este voto ser considerado como voto de vencido. Obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Palavra ao Sr. Deputado Luís Castro Salgado, Bloco de Esquerda. Muito obrigado, Sr. Presidente. É subejamente conhecida a posição do Bloco de Esquerda quanto à existência de empresas municipais e da participação do município em associações ou outras figuras jurídicas de caráter associativo ou empresarial. A posição do Bloco reafirma-se em Cascais como no resto do país. Concretizando a análise à presente proposta, verificamos que se propõe a criação de uma associação que mais não é do que uma empresa municipal aberta aos privados. Temos aqui uma mistura de Cascais dinâmica, sem a vertente do turismo e de gestão e concessões, com a DNA, sem a componente jovem. Se há dúvidas, veja-se os respectivos estatutos, compare-se e verão o que aqui afirmamos se comprova. A grande diferença é a possibilidade dos privados se agremiarem em torno do município, ou melhor, em torno da Câmara Municipal, para ali fazerem o que lhes der jeito, sejam ou não sejam de Cascais, tenham ali interesse ou não. Basta que demonstrem interesse na persecução do objeto social. E sendo associados efetivos, logo ganharão o direito a ter condições especiais na utilização das instalações que constituem o património da associação, bem como outros préstimos desta. Para cúmulo, na Comissão Instaladora temos líder da CIP, um alto quadro do PSD e o Presidente do Conselho de Administração da Cascais Dinâmica, que faz parte do Conselho de Administração da Swipe News, que detém o DN, JN, TSF e ECO, e que tem o recém-eleito deputado da Iniciativa Liberal como Presidente do Conselho Editorial. Não há coincidências. A insistência num modelo puramente ideológico, ultraliberal, esgotado e potenciador de desigualdades e iniquidades, assente numa teia de relações entre alguns média com o poder económico, não pode ser promovido ou suportado pelo Estado nem pelo poder local. No mais, pretende o Executivo Camarário que esta Assembleia valide uma decisão sem demonstrar aqui a viabilidade económica, pois a documentação de sustentabilidade obrigatória por lei não nos foi remetida a nenhum dos membros desta Assembleia. Também é feito um enquadramento no regime jurídico que nos parece manifestamente incorreto, a não ser que se pretenda assumir a criação não de uma associação, mas sim de uma cooperativa. Veja-se que será no artigo 59 da Lei 50 de 2012 que se deverá enquadrar a presente proposta com as devidas consequências, sendo que derivado da influência dominante que o município de Cascais se propõe exercer na associação, impende a obrigatoriedade de celebração de contratos de programa a serem apreciados por esta Assembleia.
A finalidade que se pretende atribuir a esta nova entidade falha na definição de missão e o conteúdo de responsabilidades de desenvolvimento local a ser assumidas sobrepõe-se aos objetos da Cascais Dinâmica e da DNH Cascais, acumulando objetivos e atribuições, sendo por isto redundante e sem justificação. Economicamente e à falta de demonstração financeira legalmente exigível, só podemos assumir que se trata de despesa não justificada, duplicada, sem sentido e de modo difuso. A não ser que nos digam aqui que pretendem dissolver a Cascais Dinâmica e a DNA Cascais, assim pelo menos justificariam a redundância aparente com o objetivo último de redução de despesas. Ao exposto, acresce o facto de, conforme dispõe o artigo 56 da lei já indicada, a Lei 50 de 2012, estar a constituição e participação nesta entidade sujeita a visto prévio do Tribunal de Contas, não havendo qualquer menção, quer à remessa do pedido de visto prévio, nem tampouco à sua obtenção. Na presente proposta faltam elementos técnicos e legais, além de pobre e errada tentativa de justificação da criação desta entidade. O Bloco de Esquerda, na defesa do interesse público e dos recursos públicos, só pode votar desfavoravelmente a presente proposta. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. A mesa não... Palavra ao Sr. Deputado Gonçalo Lage, PSD. Sr. Presidente, é muito rápido. Nós queremos que esta proposta, obviamente, está bastante explícita. O âmbito de atuação desta agência de investimento também o está. Achamos e temos a convicção que vai trazer um conjunto de mais-valias para o Conselho de Cascais e de atração de investimento e de presença de Cascais num conjunto de temas internacionais e de importância acrescida. As perguntas que foram aqui feitas pelo Partido Socialista, isto é quase que funciona como faz o que eu digo e não faças o que eu faço. Eu perguntava da mesma forma ao Partido Socialista se vai extinguir o Turismo Portugal, se vai extinguir a ICEP, se vai extinguir o Banco de Fomento, se vai extinguir a Portugal Ventures, ou o que é que vai fazer com estas entidades todas, porque, na verdade, o que parece é que não há aí nenhuma estratégia também definida. Mas se quisermos ir mais longe, podemos ir também à própria Câmara Municipal de Lisboa, e eu perguntava a mesma coisa ao Partido Socialista, se vai extinguir a agência Startup Lisboa, se vai extinguir a agência Made of Lisboa, ou se vai extinguir a agência Invest Lisboa. Como esta agência Invest Lisboa e as restantes, a de Invest Lisboa já é desde 2009, pelos vistos o que o Partido Socialista é que anda há 10 anos a contradizer-se a si próprio. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. A mesa não... Palavra ao Sr. Deputado Pedro Moraes Soares, CDS. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar o Sr. Presidente, mesa, Sr. Vice-Presidente, vereadores, cumprimentar também caros colegas presentes junto e deputados aqui presentes. Só deixar uma nota, Sr. Presidente, que em sede de comissão, portanto, este assunto portanto, foi discutido e foi muito bem explicado pelo Sr. Vereador, portanto, as competências portanto, de cada uma, portanto, relativamente a Cascais Invest, à DNA Cascais e também à Cascais Dinâmica. Muito obrigado, Sr. Deputado. A mesa não registra mais pedidos de esclarecimento, pelo que passarei a palavra ao Sr. Vice-Presidente da Câmara para dar explicações, querendo. Muito obrigado, Sr. Presidente. São poucas as explicações. Em relação às perguntas que colocou o Sr. Deputado do Partido Socialista, percebi no final da sua intervenção que irá estar atento em relação às respostas que terá para estas suas perguntas ao longo do tempo e, portanto, vai votar a favor. Portanto, não vou responder a essas 7 questões. Depois, relembrar só que Lisboa tem o Invest Lisboa, tem o Startup Lisboa, tem a ATL, a Associação de Turismo de Lisboa. Portanto, repito, tem o Invest Lisboa, tem a Startup Lisboa, criada pela atual Ministra da Cultura, como sabe, a doutora Graça Fonseca, e também pelo saudoso João Vasconcelos. Depois, a ATL, da qual a Câmara de Cascais também é associada e faz parte dos corpos sociais dessa associação. Tem a GEAC para gestão de vários equipamentos e, portanto, a Câmara de Lisboa tem este tipo de operação, assim como outras câmaras, e, portanto, dizer-lhe que não cai do céu este tipo de abordagens. Dizer-lhe também que o Partido Socialista também votou favoravelmente na reunião de Câmara e, portanto, vejo que existe consonância entre a Assembleia Municipal e os vereadores socialistas na Câmara de Cascais. Depois dizer-lhe que é com enorme honra que vemos o Dr. António Saraiva e o Dr. Leonardo Matias como fundadores desta associação e enquanto pessoas de destaque e personalidades de enorme destaque na economia nacional. O Dr. Leonardo Matias, como sabe, foi Secretário de Estado da Economia e o Dr. António Saraiva foi agora reconduzido para mais um mandato à frente da CIP, o que augura um futuro auspicioso para esta associação, tentando colmatar essas enormes lacunas que Vossa Excelência
apontou ao Conselho de Cascais, as quais eu não me revejo em nenhuma, aliás, ninguém se revê em nenhuma, mas ainda assim Vossa Excelência fez questão de dizer que existe essa enorme lacuna na captação de investimento em Cascais. Não consigo perceber isso quando temos um pipeline nos últimos 20 anos de praticamente 10 hotéis de 5 estrelas. O investimento não é só o investimento que Vossa Excelência aponta, de tecnologia, high-tech, não. Há concelhos que têm determinada vocação, há outros concelhos que têm outra vocação. A nossa vocação é muito conhecida e é subejamente público e conhecido e reconhecido a nossa capacidade de hoje, que hoje temos de sermos muito mais atrativos do que concelhos limítrofes. Por isso mesmo estamos a atrair universidades, estamos a atrair empresas, estamos a atrair um conjunto de investimentos, mas isso de facto Vossa Excelência não consegue compreender, mas isso eu não lhe vou tentar explicar. Por isso, Sr. Presidente, dizer que foi com satisfação que vimos esta vontade da sociedade civil e parte também da sociedade civil e do tecido empresarial do município de Cascais a criação desta associação e por isso nós iremos associar-nos a esta associação. Dizer também que é objetivo do município não ter, no início, ter um investimento inicial para ajudar à criação da associação, mas depois a associação encontrará meios próprios para o seu funcionamento e esse é o objetivo estratégico e foi deixado claro a todos os fundadores desta associação. Muito obrigado. Passaremos então à votação deste ponto. A proposta número 1146-2019, VP-MPL, Constituição e Participação na Associação Cascais Invest, Agência para a Promoção e Desenvolvimento Económico de Cascais. Quem vota contra? Quem se abstém? Quem vota a favor? A proposta... Nós estamos a votar. O Sr. Deputado está a votar a favor. Está a votar a favor. Não? Então convém deixar acabar a votação. A proposta foi aprovada com os votos favoráveis do PSD e do CDS, a abstenção do Partido Socialista, de todos os deputados do Partido Socialista, e o voto contrário, o voto desfavorável do Partido Comunista Português, Bloco de Esquerda e do PAN. Agora sim, palavra ao Sr. Deputado Rui Mendes para uma declaração de voto. Só para dizer que mudamos a nossa orientação de voto em virtude de não termos visto respondido as questões que elencamos na minha intervenção. Obrigado. Muito obrigado. Palavra ao Sr. Deputado Miguel Oliveira, do Bloco de Esquerda, para o mesmo propósito. Muito obrigado, Sr. Presidente. Esta associação vai provavelmente repetir os erros da captação de investimento que têm sido feitos em Cascais. Isto é, captação de investimento de mão de obra intensiva e desqualificada, comércio e turismo. E assim se explica os salários baixos, disse. Muito obrigado. Pedia agora a vossa atenção para a leitura da minuta... peço desculpa, temos ainda peço imensa desculpa, muito obrigado, Sr. Vice-Presidente. Temos ainda um ponto quarto, que é a informação escrita do Sr. Presidente da Câmara Municipal acerca da atividade e situação financeira do município, relatório de atividade do município de 1 de julho a 30 de setembro de 2019. Nos termos regulamentares, esta informação seguiu por escrito, não é discutida aqui nesse sentido como os outros pontos. Obrigado, Senhora Primeira Secretária da Mesa. Agora sim, faremos a leitura da minuta da ata. Eu peço a vossa atenção, é uma leitura um bocadinho extensa por causa das atas que votámos hoje. Okay. Começamos às 9. Okay. Ora então, muito boa noite. Hora de abertura, 21 horas. No período de intervenção do público,
tivemos a intervenção do município Bernardo Amaral. No período antes da ordem do dia, intervieram vários deputados. É preciso assinalar o nome de cada um? Querem que eu diga um a um? Bom, é melhor, diz o deputado do Bloco de Esquerda. Bom, Nuno Pires, do Partido Socialista, Margarida Cordeiro, do PSD, António Lemos, do PCP, Luís Salgado, do Bloco de Esquerda, Tomás Amar Monteiro, do CDS, Manuel Gomes, do PS, Raquel Batista Leite, do PSD, Cília Carmo, do CDS, Gonçalo Lage, do PSD, Maria Manuel, do PCP, Miguel Oliveira, do Bloco de Esquerda, Pedro Caldeira Santos, do PSD, Luís Castro Salgado, do Bloco de Esquerda, Inês Campos, do PAN, Manuel Gomes, do PS, Tomás Amar Monteiro, do CDS, Gonçalo Lage, do PSD e Manuel Gomes, do PS. Foi aprovada a recomendação apresentada pelo PAN, foi aprovada por unanimidade. Foi aprovado por unanimidade o voto de saudação ao Vítor Castela. Foi aprovado o voto de pesar a Diogo Pinto de Freitas do Amaral, com 3 votos de abstenção do PCP e 34 votos a favor das forças dos grupos PSD, CDS, PS, PAN e Bloco de Esquerda. Foi ainda aprovado por unanimidade o voto de pesar a Manuel Prudêncio. Período de ordem do dia. Ata número 1. Foi aprovada com 31 votos a favor e 6 abstenções. Querem que se indique o número das abstenções? Muito bem. Ata número 2, aprovada por maioria com 31 votos a favor e 6 abstenções. Ata número 3, aprovada por maioria com 29 votos a favor e 8 abstenções. Ata número 4, aprovada por maioria com 26 votos a favor e 11 abstenções. Ata número 5, aprovada por maioria com 29 votos a favor e 8 abstenções. Ata número 6, aprovada por maioria com 30 votos a favor e 7 abstenções. Ata número 7, aprovada por maioria, com 31 votos a favor e 6 abstenções. O deputado Manuel Lemos, António Lemos apresentou o requerimento relativamente à ata número 7. Manuel Lemos. Ponto número 2. Proposta número 1145/2019, DPCO, ratificação da 11ª alteração ao Plano Plurianual de Investimentos 2019-2023. Foi aprovado por maioria, com 20 votos a favor, do CDS, do PSD e um do PS, a Presidente da Junta de Freguesia São Domingos de Rana, com 15 votos contra, do Bloco de Esquerda, do PCP e do PS, e 2 abstenções do PAN. O deputado Miguel Oliveira fez uma declaração de voto do Bloco de Esquerda. Ponto número 3, proposta número 1146/2019, VP-MPL, Constituição e Participação na Associação Cascais Invest, Agência para a Promoção e Desenvolvimento Económico de Cascais. Neste ponto intervieram os seguintes deputados: Rui Mendes, do PS, José Carlos da Silva, do PCP, Luís Castro Salgado, do Bloco de Esquerda, Gonçalo Lage, do PSD, Pedro Moraes Soares, do CDS. Este voto foi aprovado com 19 votos a favor, do CDS e do PSD, 11 abstenções do PS e 7 votos contra, do PCP, do Bloco de Esquerda e do PAN. Apresentaram a declaração de voto Rui Mendes, do PS, e Miguel Oliveira, do Bloco de Esquerda. E pronto. Vou colocar à votação então a minuta da nossa ata. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade com a ausência de um deputado do Partido Socialista. Muito obrigado a todos. Com isto declaro encerrada a nossa reunião.